Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui novamente. Prazer de novo estar aqui com vocês. Segundo episódio. Ângela aí. Bucaru! Boa noite, pessoal. Vanderlan, vulgo Bucaru. Não, vulgo é... vulgo parece coisa de delinquente, tá? Eu passei dessa fase. Mas estamos aqui de coração aberto, mais uma vez. Que alegria estar de volta pra gente, né, continuar com esse bate-papo aí. E quem sabe entretê-los, eu informá-los, ou só passar o tempo. Ou só passar o tempo. Se passar o tempo, né? Legal. Com qualidade, viu? Vê lá, né? Qualquer passada de tempo. Lembrando, né, Vanderlan, pede o pessoal aí seguir, né, o nosso Instagram, @ranchobucaru. Procura lá, segue a gente. Segue que eu sou novela. E aí, se quiserem mandar alguma mensagem, alguma pergunta para o nosso convidado, manda lá no direct que a gente eu fico no celular aqui, porque eu fico olhando as mensagens de vocês, tá? Não é aquela desatenta não, tá ignorando. Muito bem, palmas ao amigo Binha! Esse manja! Colocou aí nosso Instagram. Os apresentadores é Barrela, mas tendo uma assessoria técnica dessa aí do Binha... Top, olha lá. Vixe, muito bem, Bia, muito obrigado, é isso aí, esse é o Instagram, entra lá. Faz pergunta, né? Faz pergunta no direct pro nosso convidado. Ele responde? Ele responde. Qualquer claro. pergunta? Não. Vê Também lá. não vou colocar pergunta. Você nem assim, sabe né? quem é o convidado. Eu sei. Então fala pra gente. Eu vou apresentar pra vocês. Vou falar um pouco do nosso convidado. Mas eu tenho que fazer uma piadinha, gente, pra apresentar ele. Eu não vou dar conta de não fazer essa piadinha. Cuidado, nós estamos em tempo difícil. Não, ele é muito top. O assunto que a gente vai abordar hoje aqui é muito, assim, interessantíssimo. Vocês vão ver, até pra quem não tá no meio, vai gostar de saber mais sobre isso. Muito interessante, tá? E assim, quando a gente pergunta pra ele assim, e aí, você tá bom? Aí ele fala assim, sempre bom! É o Márcio sempre bom! Viva! Foi legal a minha piadinha, gente, dá risada. Tá bom, já chega. Boa noite, gente, tudo bem? bem? Boa noite, Márcio. Seja bem-vindo. Obrigado. Prazer estar com você aqui. Você tá aqui com a gente. Prazer é todo meu, abrir a oportunidade pra gente falar um pouco, conversar, bater um papo, trocar ideias. Tá bom? Tem assunto proibido, não? Tem, claro que tem. Gente, o Vanderlan quer falar muita coisa. Não necessariamente tanta coisa, mas algumas coisas precisam ser ditas, mas é proibido. É proibido. Tá bom. Né? Aliás, você está muito bonito de vermelho, Márcio. Na realidade, o xadrez é uma cor bonita, entendeu? Entendi. Independente da cor que ela seja, ela é bonita. A base, né? A base, é verdade. Tá bom. E aí? Sim. Como é que é? Você falou que ia apresentar o Márcio? Apresentei Márcio, sempre bom. Quando você pergunta se ele tá bom, você fala, e aí, Márcio, você tá bom? Ele fala, sempre bom. Sempre bom. Porque o sobrenome dele é sempre bom, gente. É Márcio, sempre Verdade. bom. Entendeu? Já sabe que eu existo mesmo? Chega aí, Binha! Chega aí, Binha! Tirar o... Olá, galera. O Binha. E aí, Binha? Dá um alô pra galera aí. A gente sabe, é ao vivo, né? Ao vivo Aí. sem... Aê! Esse é o nosso grande produtor técnico, Binha! Ê! Vamos lá. Muito bem. Se não tem ele nos comandos, a gente não dava conta Tava de fazer enrolado. nada aqui. Então, Márcio, a gente primeiro de tudo se apresenta, né? Pra galera aí, pro pessoal que tá nos assistindo. Fala um pouquinho de você, de onde você veio, o que você trabalhou aí. Pra daí a gente dar a introdução no assunto. Vamos lá, gente. Eu sou paranaense de Campo Mourão, estou no Mato Grosso há um bom tempo. Sou formado na área de agronegócio, algumas especialização e trabalho na área de consultoria, com agronegócio e com empresas privadas também, mas focada no agronegócio. Tá? E trabalho com crédito, trabalho na orientação de gestão, de planejamento, de marketing, de vendas, principalmente, são áreas que eu atuo, e algumas áreas técnicas. Mas, assim, ultimamente estou mais focado na parte empresarial de gestão, vendas, planejamento, negócios nesse sentido. E projetos técnicos e projetos de crédito, vamos dizer assim. Também trabalho como gerência comercial de uma empresa de IA, que é a identificação artificial em carcaça bovina. E com áreas de crédito eu trabalho em parceria com alguns escritórios de contabilidade, que como produtor rural ele depende do escritório de contabilidade para poder fazer a contabilidade da sua
empresa, que é a propriedade rural. Quando ele necessita de crédito rural, a gente entra em parceria e faz os projetos. Não. Muito bem. Nossa. Mas a formação sua acadêmica qual que é? Eu sou técnico em agropecuária, comecei agronomia, terminei agronegócio e estou nessa área aí. É técnico em agropecuária? Agropecuária. E aí, que beleza, hein? E você falou IA, eu achei que era inteligência artificial. É inteligência Mas artificial. É inteligência artificial. É? É. Mas explica pra gente, o que é isso? O que é carcaça? Carcaça, quando eu falava carcaça, assim, muita gente acha que é... Inclusive, você falou carcaça, sabe o que me lembrou? Do nosso amigo Carcaça. Verdade. Quanto tempo? Quanto tempo? Um abraço, Carcaça. Não sei se ainda é. O Carcaça era salva-vida de rodeio. Salva-vida de rodeio. Lá em Monte Alto, São Paulo. Um abraço, Carcaça. O IA, na realidade, é a identificação artificial de carcaça. A carcaça bovina é quando o boi é abatido dentro de um frigorífico, ele passa por uma linha onde que faz as retiradas, a limpeza, vamos dizer assim, e ele chega em cima da balança. Quando ele chega para ser pesado, atualmente uma pessoa ela faz a classificação e a tipificação para fazer essa cobertura da carcaça. Da gordura, né? Da gordura da carcaça. E essa cobertura é que define se a carcaça vai ser para o mercado ou X, A ou Z. Alguns frigoríficos pagam bonificação por uma carcaça com boa cobertura, outros penalizam as carcaças com mal cobertura de gordura. Tem frigorífico que não paga nada, mas de todo jeito ele classifica essa carcaça. E hoje essa classificação e identificação ela é feita exclusivamente por uma pessoa. E pessoas, você sabe que nós estamos sujeitos a erros, a emoções, a julgamentos, e pode ser que aconteça erro. Pode não, acontece, né? Todos nós estamos sujeitos a erros. E os dados que a gente tem é que uma pessoa consegue acertar 60% da acurácia, ou seja, 60% daquilo que ele classifica. Se for bom, né? Ele classifica bem. Já a IA consegue chegar a 95%, 100%. Então, além disso, ela é auditável, né? Se o produtor bate o bovino e ele questiona que a carcaça dele não é aquela classificação, você vai lá, puxa as imagens, você vai apresentar para ele a classificação. Então, assim, é uma IA que é uma startup chamada Redsoft. Ela tem 2 anos de mercado e agora ela entrou para a parte comercial, é onde que eu recebi o convite para trabalhar na parte de gerência comercial dela, que é um dos trabalhos que eu faço. Estamos expandindo, já abrimos alguns frigoríficos e vamos expandir a nível Brasil. Muito bem. Para você que está aí pensando, e daí? Vem comigo. Na hora que você vai assar a sua carninha, é hiper importante. Então, é bom que você saiba que antes de você temperar aquela picanha ou a costela, existe um mecanismo imenso até ela estralar na sua churrasqueira. É verdade. Então, a gente está vendo aqui com o nosso amigo Márcio o quê? A qualidade que cada vez se emprega mais, né, na produção de alimento. Né? Então, tipo assim, a carne, além de ser alimento, é prazer, né? Porque tipo assim, o churrasco é uma coisa muito maravilhosa. Então, aquela gordura, porque tem também, não sei se mudou, mas num tempo que eu mexia ainda com um frigorífico, ainda tinha uma classificação muito gorda, era negativa também. Justo. 6, por exemplo. Isso. Né? Só que nesse que você está explicando pra gente, vai uma filmagem, filma a carcaça para que ela esteja num padrão aceitável para o comércio. Isso. Na realidade, assim, a indústria de carne, na realidade, as indústrias voltadas à pecuária, seja ela pequeno, médio ou grande de animais, ela ainda está um pouco aquém das indústrias e da agricultura, que está muito avançada em tecnologia. Então, a pecuária ainda deixa a desejar na questão tecnológica quando envolve todo o processo da cadeia produtiva, desde lá da pastagem até a parte de abate, toda. E realmente, para você ter uma ideia, hoje ainda no Brasil, o MAPA, que é o órgão que regulamenta tudo isso, ele não tem uma padronização de qual que seria as carcaças para todos os frigoríficos fazer a mesma classificação e a mesma tipificação. Então, cada frigorífico ele adota. Então, a gente tem frigorífico que tem três classificações, tem uns que tem 5, tem outros que tem 9. Quanto maior o número de classificação, mais aumenta a dificuldade de você diferenciar uma da outra, entendeu? Mas justamente, não só a carcaça que é escassa de cobertura, mas a carcaça que tem muito excessivo cobertura, muita gordura, ela também não é bem aceita. Tá? E aí, a partir do momento que faz a tipificação, o frigorífico vai destinar para um mercado ou externo ou interno, e que nem eu falei, pode pagar como pode penalizar ou ficar neutro.
Bem lembrado, você disse aí, o frigorífico, ele atende o mercado, né? O mercado. Porque às vezes a gente pensa assim, o frigorífico não come todas as carnes que tá lá. Então, o destino final é a churrasqueira, é a panela, é a dona de casa, né? O pessoal tem muito aquela briga com agro, com pecuarista, mas, fião, não adianta. Vai parar na panela, né? Na barriguinha da gente. Então, é toda essa cadeia que envolve, que você diz que é deficitária, do começo ao fim, né? Então, tipo assim, é uma tecnologia que a gente se surpreende, mas é uma tecnologia até que rudimentar, se pensar, igual na lavoura, que tem GPS, calcula grão que joga, calcula gramas de inseticida, então, realmente deficitária. Mas é bastante importante a gente lembrar que tudo isso, quem manda é o consumidor. Sim. Né? Porque por que a gordura muito grande também não é desejável? Porque o consumidor não quer. Né? Então, vai ser feita uma classificação de acordo com o consumidor, porque o frigorífico ele não vai adquirir esse animal, transformar em carcaça, né, que você explicou muito bem, que é depois do animal abatido, ele só fica parte da carne, né? E descartando couro, vísceras, essas coisas. E aí isso ele tem que dar uma destinação, exportação ou mercado interno. Então essa classificação ela serve como parâmetro onde quem vai comprar essa carne. Né? Você vai comprar aqui, o açougue lá do Coisinho, do seu João, ou se vai lá para os chinês, porque... Falando em chinês, a gente está passando um aperto lascado, né? Porque tornaram bloquear. Eu ia falar uma coisa, não sei se pode. Bia, mete o dedo aí no pin, por favor. Cara, os chineses comem cachorro, morcego, lagartixa. E aonde eles acham defeito na nossa carne? Me desculpa os amigos Xing Ling, por favor. Não é preconceito, não é nada. Mas, cara, um país que come tudo. Eu assisti, eu vou falar uma coisa, eu tô com medo. Não, deixa o Márcio concluir lá o que ele tava falando. Ai, gente, vamos lá. Vai. Por favor, amigo. A gente tá passando aí pela crise da vaca louca, que não é louca, né? Que na realidade é uma questão atípica. E isso influencia todo o mercado da carne. Então, você imagina só um frigorífico que abate 500 animais dia, se você coloca isso numa planta que durante 22 dias de abate, quantos animais deixaram de ser abatidos? E tudo isso volta para ser uma questão assim de um produtor ter um preço baixo, e com a dificuldade grande que a gente está de venda de animais. A gente vê essa dificuldade nos produtores que a gente atende. Se você vender o animal agora, você está perdendo dinheiro, porque na realidade caiu muito o preço, e daí eles se obrigam a buscar custeio, a buscar investimento no banco para poder manter seus custos. E aqueles que conseguem se enquadrar nos recursos financeiros que são subsidiados pelo governo, ainda tem uma taxa de juros legal, mas aqueles que não conseguem devido a seu porte, eles vão pegar uma taxa alta devido a Selic, que está aí batendo aí de novo nos 13,75, né? Então, assim, é um reflexo que vai gerar em quem? Quem vai sentir isso? A população. Sim, claro. Porque se a carne não aumenta o preço, não há fluxo, não há venda, não há giro de capital, não há giro de dinheiro, o pecuarista não contrata, a fábrica de ração não produz mais. Cara, é um ciclo que todos sentem, entendeu? Querendo ou não. E pensar errado aquele que pensa que, como não está exportando, a carne teria que ficar barata aqui dentro, né? Não, como é que você vai vender uma coisa que no frigorífico não está aceitando, não tem para onde vender? Os frigoríficos estão travados, porque hoje a China, querendo ou não, ela é um dos maiores exportadores, consome muito, né? E então, assim, vamos dizer assim, é uma cadeia em cascata, né? Uma coisa vai provocando toda a outra, e qualquer pessoa dentro do Brasil vai sentir o reflexo disso. Seja ele consumidor de muita carne ou pouco consumidor de carne, ele vai sentir o reflexo. Mas eu não estou comendo carne. Mas, cara, vai afetar outros a cadeia inteira, entendeu? Afeta, com certeza. Afeta toda a cadeia produtiva, ou seja, todo o mantimento, todos os alimentos que estão aí na cesta básica é afetada pelo ciclo. Exatamente. Deixa eu só falar aqui, ó. Mandaram um abraço aqui, ó. Olha o que falaram, gente. Esse cara aí é meu irmão. Tirando esse bigode dele, que tá feio de doer. Mas ele ou esse? Esse. Mas o seu também é charmoso, mas podia ficar sem. O bigode dele tá feio de doer. Ele é nossa referência. Um abraço, uma ótima entrevista. Um abraço nosso também pra você, viu? O Wellington sempre bom.
Tá aqui assistindo a gente, seu irmão, Olha. né? Ele é de Santa Catarina. Santa Catarina. Que chique. Chegamos em Santa Mas Catarina. então ele hein? é A gente importado, tá chique. então. A gente tá chique. Que beleza. Ele falou pra falar mais perto do microfone. Que ele Eu? faz o som. É eu? Todo mundo. Vixe, Maria. Vixe, vamos Maria, lá. acabamos de levar uma chamada Uma aqui. bronca, a gente tá Ainda, fora do ainda microfone. bem que nosso amigo Binho tá aqui para socorrer-nos, né, Binho? Mas vamos lá. Tudo bem. Aí você tá dizendo pra gente que a carne não abaixou porque não houve exportação. Tá bom, Binho? Assim dá mais... A carne não abaixa porque não houve exportação. Às vezes a gente não pensa... A gente pensa, é acostumado a pensar no imediatismo. Antigamente, para você mandar uma mensagem com um compadre, levava uma semana. Você tinha que ir no rádio, né? Alô, ouvintes, aqui lá para a Chácara Euseni, um abraço. Aqui a Dona Maria está chegando lá de Tubiara. Hoje no WhatsApp você manda para o mundo inteiro. Então, só que a gente fica com esse pensamento imediatista. A carne não foi exportada, mas não significa que toda a cadeia de custo caiu. Justamente. Porque se o cara gastou 2 mil para produzir um boi, ele gastou 2 mil. Já tá gasto, Já né? está gasto. E ele vai ter que comprar um bezerro. Então a pessoa pensa que magicamente é assim, ó. Pá, é igual pipoca, né? Pá, botando coisa no pasto. Justo. E vive essa guerra entre consumidor, pecuarista, frigorífico, que eu acho uma grande bobagem. Porque a cadeia tem que ser unida, e mercado é assim. Se abaixar a carne, vamos pensar comigo, se eu estiver falando bobeira, você já me corrige, que você entende ou não. Se eu abaixar a carne, eu não tenho lucro, eu gastei 3 mil no meu boi e vendo ele por 2.500. Eu perdi 500. No ano que vem eu vou fazer o quê? Pescar. Não vou comprar boi. Eu vou ficar no sol, vou pescar, deixo minha fazenda e vou arrendar com outra coisa. No outro ano, o que acontece? Não tem gado. Justamente. E aquele boi de 3 mil vai para 6, para 7, para 8. Né? Descontrola toda a cadeia. Você pode explicar bem A pra gente já conseguiu acompanhar esses reflexos há uns anos atrás. Tipo assim, o preço da carne estava muito boa. E aí, como o pecuarista quase não tinha boi, começou a bater as vacas, matrizes. Sim. E isso vai refletir 2, 3 anos depois, porque a falta de bezerro também. Então, assim, é uma cadeia que ela sobe e desce conforme ciclos, igual qualquer outra cadeia produtiva. É uma cadeia que depende muito da questão edafoclimática, a questão de clima, de temperatura, de seca, de chuva e de comida, principalmente. E nós tivemos aí, né, querendo ou não, uma guerra da Ucrânia que acabou afetando a questão dos insumos. Certeza, né? A adubação ficou cara, solo ficou caro, trato ficou caro, ração ficou caro, silagem ficou caro, pasto ficou caro. Então, é aquilo que você falou. Se o cara já gastou 3 mil para produzir, se ele vender 2,5, ele vai perder dinheiro. E no Reembolso, não tem reembolso. Não tem reembolso. Tem voucher, não tem? não tem. Então, assim, é uma cadeia. Ele tem que cobrir o custo, senão ele vai, no outro ano, ou de duas, ou ele vai pescar, ou ele vai comprar menos animais. E daí a gente vai ter um reflexo maior, porque menos animais no mercado, a procura maior aumenta a inflação e automaticamente é um ciclo. Então tem que se balancear esse ciclo sempre, né? Que é uma coisa difícil, que a gente depende aí de boas políticas públicas para fazer com que esse ciclo nunca fique descontrolado. Aí a coisa aperta, hein? Aí começa a entrar no assunto proibido. Mas tudo bem. Ô Márcio, eu queria não te corrigir, mas talvez mostrar meu pensamento. Vamos ver se nós chegamos num denominador. Você falou que não tem tecnologia na produção pecuária como um todo. Não é que não tem, é que ela, em relação à agricultura, ela está bem atrasada. Sim, mas eu queria que você me explicasse de seguinte forma. Não tem ou não é acessível? Porque, por exemplo, a gente vê hoje se falar em uma pecuária, lógico, mais elitizada, em scanner para área de ouro de lombo, para ver, antigamente falava essa raça cresce mais, engorda mais. Não, eu quero uma raça que tenha mais desenvolvimento entre alimentação e ganho de peso. Talvez ele não ganhe mais tanto peso, mas a conversão alimentar é muito mais alta. Essa raça, ou esse suplemento, ou esse manejo. Só que a gente acaba vendo que é uma coisa que fica um pouco aquém da realidade da grande produtor, se fala? Não pequeno, da grande maioria. Porque se você vê, tem muitos médio grande que não conseguem também ter acesso a isso.
Que, na realidade, assim, a agricultura é um ciclo muito curto, né? Você Sim. planta um soja, 120 dias você já está embolsando dinheiro. 150 dias. Milho, a mesma coisa. Então, são culturas que o ciclo é muito rápido, a agricultura em si. A pecuária, mesmo a de alta tecnologia, o ciclo dela é mais largo. Então, tem o parimento de uma vaca, tem a período de gestação dela, o bezerro, esse bezerro vai crescer. Então, o ciclo num todo é mais longo. O retorno para o produtor pecuarista demora em si mais, demora mais. Mesmo que a gente tenha no produtor que faça só cria, outro só faça recria e outro só faça terminação que engorda. Mas assim, existe sim tecnologia, existe sim, não é que não existe. É que se a gente for fazer uma comparação pecuária e agricultura, a pecuária ainda está um pouco defasagem. Outra coisa, na pecuária, por ter vamos dizer assim, esse período mais longo de você fazer a venda, a terminação, mesmo que eu trabalho só com bezerro, então, querendo ou não, eu tenho aí no mínimo 15 a 20 meses para poder essa vaca entrar em gestação, esse bezerro ir para o chão, nascer, e eu vender para quem vai fazer a recria dele, ficar mais um ano com ele para passar para a terminação. Então, o ciclo é bem maior, o ciclo chega a ser 3, 4 vezes mais do que o da agricultura. Então, muitas vezes, esse reflexo que o produtor pecuarista olha para a hora de investir numa tecnologia, de investir em algumas coisas, aí ele coloca o peso no bolso, eu vou ter que desembolsar muito. E o meu ganho ele vai demorar 3, 4, 5 anos para me repor isso. E ele não enxerga isso talvez como um investimento, ele enxerga isso como um custo simples, custo. Diferentemente que você vai na agricultura, as pessoas enxergam o investimento como investimento, porque ele vai ser retornável. E rápido. Na pecuária, não. Ele é retornável, mas ele é um pouco mais demorado. Mas sim, temos muita tecnologia na pecuária, temos pecuária de ponta, temos produtores que estão trabalhando nisso, mas ainda a pecuária, vamos dizer assim, acaba sendo o patinho feio por trabalhar numa questão muito extensionista de áreas grandes, áreas degradadas, onde que você tem no máximo aí uma UA por hectare. Então, isso acaba aumentando o custo do pecuarista. Mas isso já está mudando, entendeu? Hoje você já vê outras realidades. Pecuaristas investindo em reforma de pastagem, recuperação de pastagem, sistema de lavoura pecuária ou lavoura floresta, pecuária floresta. Então, essa realidade está se mudando. Só que, assim, o start da mudança da agricultura ele foi muito rápido. Em 10, 15 anos, o trem saiu de nada para muita coisa. Na pecuária, isso está demorando um pouco mais do que na agricultura. Mas não é que não existe, não me confunda. Eu estou falando que ela é um pouco mais lenta devido a tudo isso. Ao ciclo, ao processo, a questão cultural, a questão já da cultura. Então, se você pegar hoje, se você faz alguns cruzamentos de alta produção, ele te dá um bezerro bem mais cedo, com mais cobertura, com mais... Então, tem vários estudos e tem várias tecnologias que possibilitam isso, entendeu? Mas quando você joga no montante de todo mundo, ainda estamos bem assim aquém da agricultura. E por isso a gente tem muito campo a evoluir. E aí, falando na questão da IA, e a IA é uma startup mato-grossense. É daqui. Ela é daqui, o CEO dela é daqui, e ela tem uma parceria com a Pixforce, que é uma outra empresa que trabalha só com IA no Rio Grande do Sul. Então, assim, são uma startup mato-grossense que desenvolveu isso. Na verdade, um professor, o professor Ângelo, que desenvolveu a ideia porque ele fazia capacitação desses técnicos, entendeu? E aí ele viu que, na realidade, o que ele fazia, chegava no final, quando ia tirar a prova dos 9, vamos dizer assim, as pessoas não acertavam 50%. E aí, ele contando a história para mim, ele disse que pegou o celular dele, o iPhone dele, ele colocou assim e identificou ele no meio de 8 milhões de pessoas. Acho que é mais ou menos isso que nós estamos no mundo, né? E aí ele falou, poxa, se o telefone consegue reconhecer a minha num monte de gente, por que não as câmeras identificar e fazer a classificação? Foi daí que surgiu a ideia. E aí essa startup foi trabalhada e hoje ela já está no mercado. Muito bem. Só para esclarecer, ele falou o ar, né? É a capacidade que a pastagem tem de suportar um animal. Hoje, um ar é um animal por hectare. Isso. Né? Então, num manejo muito tecnificado, hoje fala assim, 7, 8, né? Até mais por hectare, mas a gente tem que compreender que isso é um custo muito alto. Justo. Aí o que eu quero perguntar para você?
Por que que essa tecnologia ainda não chegou a campo? Para o pecuarista, que a gente sabe que para a lavoura tem. É por investimento, é por cultura, porque a cabeça do pecuarista não está preparada ainda para esse. Ele é um cara mais seguro, mais, vamos falar, atrasado, não sei se eu posso falar Não. isso. Não. Mais seguro, mais precavido. Eu queria dizer essa palavra, não é atrasado, precavido. Ou é a questão do capital mesmo, do investimento que é. Qual que você, na sua opinião? Bom, eu você acha vou que- pegar minha opinião com o respaldo que um tio meu deu. Ah. Ele é pecuarista no norte do estado, ele tem até uma boa quantidade de animais. E ele estava ficando no meio de todo mundo que estava arrendando as áreas para lavoura. E realmente esse ano que passou, tivemos algum problema de seca no estado inteiro, em algumas regiões afetou um pouco mais, outra menos. E ele foi fazer umas contas para reformar os pastos e não compensava. E aí o que ele fez? Os pastos que dava para ser lavoura, ele arrendou. Está desfazendo 70% das vacas, e uma quantia legal. E vai ficar só com as áreas que não conseguem ser agricultável, porque justamente o física da custo solo. está muito alto. Entendeu? Custo da pecuária. O custo de se reformar uma Do pastagem, pasteio, no caso. para poder... O custo da cadeia porque em na geral, realidade é assim, né? A gente tem que entender que a lavoura todo ano ela vai calcar adubo e correção e adubos. A pecuária, o cara faz uma correção hoje, daqui 10 anos ele vai pensar em fazer outra. Muitas vezes o cara joga uma cobertura de nitrogênio e não faz uma base boa com fósforo, com potássio, com micro. E isso tudo reflete... Mas então, é essa questão que eu acho que a gente podia explicar para o pessoal. Explicar de acordo com o que a gente entende. Por que que o pecuarista não faz igual o lavourista? Porque não dá retorno? Por exemplo, a gente sabe, falou aqui, por mais barrela que seja o lavourista, todo ano ele joga tudo. É isso aqui, blá, blá, blá. Ele joga. A gente conhece pasta de grandes pecuaristas que tem 20 anos e o cara... Mas eu acho, Vanderlan, que seria, pelo que ele falou lá no início, a questão do prazo. É curto o prazo que o lavorista tem para receber o dinheiro, vamos dizer assim, né? Sim. O pecuarista é um tempo maior. Não, mas o prazo chega. É 3 anos, mas é um ciclo, né? É ciclo. Agora, porque se não há o retorno, tudo que a soja também ela sofre as mesmas intempéries que o gado. Mas a minha pergunta é, o retorno da produção de grão é maior de cobre e o do gado não cobre? Na realidade, é assim, não sou especialista na área, mas vou tentar colocar o meu entender na situação. A questão cultural, ela ainda está muito impregnada no pecuarista. Quando eu falo na questão cultural, que é uma grande maioria dos pecuaristas ainda tem uma resistência muito grande por algumas coisas. Então, assim, ainda se acredita que se deixar o capim sementar, criar semente, uma pastagem nova, é bom. Ainda se acredita que você pega um pasto com 20 anos e gradeia e joga uma outra semente e vai resultar em alguma coisa a longo tempo. Então, se tem uma cultura, isso assim, é o Márcio, tá? Sim, o Márcio sem nenhuma, vamos dizer, nenhum doutorado na área, estou falando da minha experiência, do que eu vejo a campo e da realidade que eu consigo entender e ver. Então, essa cultura do pecuarista, não estou falando todos, tá, gente? Não podemos generalizar. Claro que não. Mas uma grande maioria é essa cultura dessa situação. Quando eu cheguei aqui, eu só derrubei, plantei e o pasto está aí até hoje, faz 25 anos. Tá, cara, mas ele está aí, quantas cabeças está colocando por hectare, qual que é a conversão que está sendo feita, entendeu? Quanto tempo você leva para tirar um bezerro, uma vaca, um boi, o que você tira daí de dentro? Então, essa conta, por isso que quando eu falei, a gente precisa fazer conta, e é uma área que eu gosto de trabalhar, é fazer conta. Qual que é o meu custo de produção? Qual que é a minha rentabilidade? O que isso está me gerando de volta, entendeu? A viabilidade de adubar, de corrigir, de fazer isso, fazer aquilo. A gente precisa fazer conta. E daí essa conta a gente precisa colocar ela para o produtor, para ele entender. E a gente vê muito assim produtor falando em investimento para comprar animais. Mas dificilmente você vê um produtor pecuarista falar em investimento para reformar um pasto, né? Para fazer uma capineira. Você quase não vê. Por quê? Porque é uma questão assim cultural. E aí você pega, dificilmente você vê um pecuarista falar em fazer um investimento para comprar uma máquina nova.
Já um produtor de soja, um lavoureiro, todo ano ele já tem um planejamento que daqui 5 anos eu preciso trocar esse trator, daqui 6 anos eu preciso trocar essa máquina. Então, assim, e o pecuarista ainda não tem essa cultura. Então, aí eu falo que é um pouco de cultura, que não é a maioria, tá? A gente não podemos generalizar, mas é uma grande coisa que daí acaba atrapalhando esse fluxo todo. Tem uma frase que o pessoal fala muito, ver se vai dar certo ali que você falou. Ah, meu bisavô fazia assim, dava certo. Mas mais ou menos assim. Não, meu bisavô fazia assim, dava certo, porque que... Ele falando aí dessa questão do lavorista que quer trocar de máquina, né, e do investimento, tudo, a gente pode entrar aí na outra área que ele atua, que é a questão dos investimentos, né, do crédito, né? Crédito? Do crédito aí me interessar. O crédito, Márcio, ele tem várias linhas de crédito, se você puder explicar pra gente, diferenciar, existem projetos, né, para cada setor, né? E tem para o pequeno e para o grande produtor ou não? Isso. As questões das linhas de crédito, assim, a gente precisa quebrar, vamos dizer assim, não é nem quebrar, é desmistificar algumas coisas, né? Eu vejo que a informação, ela acaba vindo muito distorcida ao produtor na questão do crédito em si. E o crédito em si, mesmo os créditos subsidiados, mesmo que ele é juro barato, vamos dizer assim, ele precisa ser pago. Sim. E você precisa investir bem para ele ter retorno, senão ele também você não vai conseguir pagar. Então não é só a questão de pegar um dinheiro a juro barato e fazer um mau investimento, que a hora a conta vai chegar e você vai ter que pagar. Mas hoje a questão do crédito, nós dividimos os produtores em pequeno, médios e grandes produtores. E nessa linha de pequeno, médios e grandes produtores, cada um se enquadra em uma linha de crédito. Certo, entendi. Assim, os pequenos produtores ou os produtores que conseguem se adequar ao Pronaf, que são aqueles que têm até 4 módulo rural, e daí o módulo rural ele está conforme cada região, município que é em cima do CCIR. Então, assim, em média, os módulos aqui são de 60 hectares. Então, o produtor que tiver menos de 240 hectares, que fatura menos de 500 mil por ano na propriedade, que a mão de obra ser praticamente quase toda da família, ele tem o direito de pleitear um crédito Pronaf. Ter direito não quer dizer que ele pode pegar, porque a gente tem outras regras no jogo, vamos dizer assim. E a partir daí, se ele está nesse enquadramento, ele procura hoje o órgão que libera um documento que era chamado de DAP, que era a Declaração de Aptidão Pronaf até novembro do ano passado, e agora passou a chamar CAF, Cadastro da Agricultura Familiar. Ele tem que procurar a Empaer do seu município para pleitear esse documento. Aí a Empaer tem as regras para ser estabelecido e ela vai fornecer. Com isso, com essa DAP e o produtor, ele tem um parâmetro para acessar o crédito Pronaf. Aí nós vamos para uma outra situação. O produtor ele precisa ter a legalidade ambiental das propriedades. E no estado do Mato Grosso, o que se exige? Exige a questão do CAR, do Cadastro Ambiental Rural, e a APF. E a gente tem algumas peculiaridades nessa questão do CAR e APF, porque não é somente você ter o CAR e a APF. Além de você ter o CAR e a APF, lá principalmente na APF, tem que aparecer lá assim, área consolidada. Muitas vezes o produtor tem uma área de 100 hectares, mas essa área foi aberta recentemente e não foi, vamos dizer assim, aberta daquele jeito, foi soltando o gado foi abrindo, não foi pedido licença. Mas na hora que você vai fazer a APF e o CAR, são fotossatélites de anos anteriores. E daí, muitas vezes, o cara tem 100 hectares, mas a área consolidada, a área que ele pode explorar, dá 2, 3 hectares. Entendeu? Mesmo ele tendo lá 50 hectares de pasto. Mas o documento, a APF... legalizado, ele só pode explorar 2 ou 3. Isso. E daí, como é que você libera um financiamento para um pronafiano que tem direito de pegar até 200 mil de investimento nesse plano safra ou 250 de custeio para comprar animais? O que você vai colocar em 2 hectares? E esse entendimento, muitas vezes, o produtor não tem. Entendeu? Além disso, aí depois você, conforme a sua instituição financeira, você vai lá negociar prazo, carência, a garantia que você vai dar no negócio. Mas, em princípio... Vale? Fio do bigode? Se valer, meu amigo. Nossa, se valer seria bom, né? Que você dava um jeito de tirar esse bigode arrancando, dando eu consegui aqui. Dando de garantia nas coisas.
A garantia sou eu. Deixa eu fazer uma propaganda. Vai lá. Hoje a gente não tem comidinha, propague. gente. Ai, nós não tivemos comidinhas. Mandem comidinhas para nós. Se bem que eu não tô precisando. Eu tô precisando. O meu convidado precisava de uma comidinha e não Deus teve comidinha, gente. Olha os frigoríficos aí, ó. Não fez propaganda. Pois é, ó. Tinha que mandar uma picanha assada. Não pode falar picanha assada que dá até medo. Gente, eu Uma quero falar costela. Vocês gostaram do meu colar? Dá pra ver? Binha, tá vendo meu colar? O pessoal tá vendo meu colar? Gente, vocês estão vendo meu colar? Dá pra ver? Aqui. Viram? Lindo, né? Gente, esse colar aqui, ele é um difusor. Ele abre aqui, eu não sei abrir direito, não. Ele é colar difusor. Ele abre aqui, ó. E tem uma almofadinha. Nessa almofadinha coloca óleo terapêutico, pra você ficar, ó, cheirando. Ou ele fica, conforme você vai usando, né? Vai subindo o cheirinho aqui pra você, exalando, que são óleos terapêuticos. Você pode usar para ansiedade, você pode usar para... Eu tô usando aqui o Balance, que é para concentração, tem para quem é hiperativo, tem várias coisas, tá? Esse aqui foi presente da minha amiga Manu, e ela vende os óleos do Terra, tá? Depois eu vou deixar lá o link dela lá, o Instagram dela, tá? Pra quem quiser. Ó, além de ficar chique, bonita, você pode ficar calminha, assim, ó. Né? É isso aí. Beijo, Manu. Vamos, pode continuar. Hoje não tem mais nada, tá, gente? É só isso. Não tem O Banco Central não mandou o patrocínio? Não, e nem comidinha. Porque mandou um sacão de dinheiro. Estamos esperando o Banco Central. Vê lá, hein? Quer mandar um abraço pra alguém, Márcio? Eu tenho que mandar abraço, gente. Peraí. Manda um abraço aí. Pode mandar, Márcio, enquanto eu vou... Eu vou mandar um abraço pra minha família, pra minha esposa, pra minha filha, pro meu filho, pra minha enteada, pros meus irmãos. Tem um irmão em Cuiabá e um lá em Santa Catarina. E minha mãe. Minha mãe tá lá no Nortão. Falei pra ela assistir, não sei se ela tá conseguindo assistir. Certeza um beijo pra mãe do Márcio. Ó, eu vou mandar um beijo pra Claudinha. Pra Claudinha do Sicredi, lá da VOP. O pessoal de lá tá assistindo, viu? Lá da Vila Operária. Tá assistindo a gente. Um beijo pra galera lá. O Márcio tá aqui todo chique. Eu conheço aquele povo lá. A gente conhece aquele povo, né? Pronto, chega. Uma pergunta, Márcio, muito importante. Eu queria fazer, o Binha também, a maioria das pessoas. Quanto que eu posso pegar e que dia que tá na minha mão? Primeiro você tem que ter uma terra, né? Mas tem tudo isso. Eu achei que a gente chegava lá e falava, Márcio, eu preciso de tanto, que dia que libera? Não é assim? Não, assim... Márcio, aí você me desanimou. A instituição financeira, como qualquer outro negócio, ela não deixa de ser um negócio, né? Mas é um negócio que trabalha com dinheiro. E que quer retorno, quer lucro, gente. E, como assim, que paga os funcionários? Independente se é instituição X ou YZ, você precisa ter um relacionamento com a tua instituição. Então, assim, quando o produtor definir escolher uma instituição, eu recomendo fazer pesquisa. Não quero aqui falar nenhuma, mas com Olha aquela que patrocinar nós, não vai mais. Então não fala, não. Pode falar, moço. Fala, pode falar. Fala que você... A gente tem as instituições. Todas as instituições, as cooperativas de crédito. Eu sou muito fanático das cooperativas, porque o cooperativismo em si ele tem uma outra qual que é que é boa aqui? Fala mais. A cor não aparece aqui, mas... Não, a cor não aparece. Não, mas a gente tem hoje, assim, que atua na nossa região, tanto o sistema Sicredi como o sistema Sicobi, para produtor rural. Sim. Devemos ter outras cooperativas, a Primacred deve estar entrando também, a Cressol também deve estar chegando daqui uns dias. E dos outros bancos, o maior assim que faz, eu acredito que seja o Banco do Brasil também, né? O Banco do Brasil, ele é o mais famoso, mais conhecido. Né? Agora, o ano passado, mais recentemente, a Caixa também voltou a atuar com o produtor rural. A Caixa eu não sabia. A Caixa votou. Muda questão de juros, não? Muda, cada banco aplica o seu, não é, Marcos? Cada banco interfere ou não? Tipo assim, não. Eu tô falando em relação a esse crédito que vem do governo. Não. Os créditos subsidiados, independente da instituição financeira, elas têm que seguir a regra do governo, que é definida no Plano Safra. Então, o Plano Safra, diferentemente do ano corrido, o Plano Safra, o ano Safra, na realidade, ele começa em julho de um ano, que nem agora hoje nós estamos no Plano Safra 22-23, que encerra agora em junho. E daí em julho começa o Plano Safra 23-24. E é nesse começo que o governo define montante que vai ser repassado para cada linha,
taxa de juro que vai ser mantida, ou se vai ser aumentada ou vai descer. E nos créditos subsidiados, nos créditos que envolvem aí linha Pronaf, linha que é BNDES, as linhas do BNDES em si, as linhas de crédito repassado, as linhas de FCO, que no nosso caso aqui é o Fundo Centro-Oeste. Então, esses são juros que eles são, vamos dizer assim, carimbados, que a gente fala, né? Ele já vem lá. E depois a gente tem os créditos comerciais, que são créditos mais abertos, créditos que não são diretamente repassados, não tem subsídio. Aí sim, cada instituição, ela precifica ou trabalha ele com valores diferentes. Então, porque aí não tem subsídio, né? Não, esses aí não. É o dinheiro da instituição que empresta e... Não, vamos dizer assim, é o dinheiro que está dentro dela girando, Sim. né? E esse montante também, né, Márcio, ele é definido para cada banco. Não é que cada banco ou cooperativa vai ter a mesma quantidade. Não. Cada banco e cada cooperativa tem o seu montante diferentemente, né? Cada um tem o seu... Os créditos subsidiados, eles dependem muito, assim, no caso das cooperativas, qual é o teu tamanho de patrimônio em cima que você recebe lá. Tem uns cálculos a ser feitos. Não vamos entrar no mérito dos cálculos. Sim. Já as instituições tipo o Banco do Brasil, mesmo ela sendo aí mista agora, né, porque ela não é pública e tem um pouco de ação e tal, ela também recebe uma boa quantidade, vamos dizer assim, é um dos maiores detentores né? de crédito subsidiado, porque era... Mas por incrível que pareça, na linha do Pronaf que a gente estava falando, o sistema Sicredi é o maior repassador. Sicredi. Porque o sul do estado, ele repassa, o sul do estado, não, desculpa, o sul do país, ele repassa muito Pronaf. E o Sicredi, ele é um dos maiores repassadores, ou seja, é um dos maiores que pega a linha Pronaf e repassa para o pequeno produtor. Agora, já os médios grandes, aí já a conversa começa um pouco a mudar, né? Porque aí você tem os dinheiro que vem com repasse, que é subsidiado, e aí entra os Pronamp e algumas linhas de demais que a gente fala. Mas a gente também, porque o grande produtor, ele precisa de um dinheiro, assim, tô precisando de dinheiro, cara. Tô precisando fazer isso. Então, assim, o banco geralmente tem essas linhas próprias, um juro um pouco mais alto, mas devido à agilidade, tudo isso, alguns, é claro, e aí você precisa do produtor ou empresário rural, seja ele pecuário ou lavorista, ele precisa ter consciência que esse dinheiro é caro, mas ele tem isso na ponta do lápis para saber que o que ele vai investir vai dar retorno para pagar. Geralmente sim, tem, menos já está nesse patamar, ele já tem. Tem uma certa... E aí, se você tem... E aí, assim, hoje, a grande maioria das instituições também já trabalha com moeda estrangeira, principalmente quem trabalha com lavoura, ou algodão, ou soja, ou milho, porque trava o dinheiro. Então, assim, hoje o crédito em si, ele é bem... Podemos dizer que o sistema financeiro brasileiro em si, ele é bem mais evoluído do que outros lugares, outros países. Devido a toda essa questão de transação ser muito rápida, essa questão de transparências ser muito rápida. Mas assim, os créditos subsidiados, eles têm uma exigência maior em documentação, que o governo... Burocracia também muito um pouco maior. Você falou questão de ambiental, questão não sei o quê. Isso. Já os créditos que não têm subsídio, eles são créditos que não têm tanta burocracia para você apresentar documentação. Alguns tipos de crédito você não precisa nem comprovar onde que você vai colocar. Então, assim, é bem mais fácil esse acesso e muitas vezes o time que a pessoa vai perder esperando um crédito subsidiado pelo negócio que ele está fazendo compensa ele pegar um crédito um pouco mais giro, caro. né? Vai ser mais e também, rápido. você está falando aí já de um médio, de um grande, ele já está com a engrenagem rodando e muitas engrenagens. Então, tipo assim, o dinheiro dele já vai entrar naquela engrenagem. Né? Sabendo Os outros já tem que... O cara vai pegar um dinheiro para fazer uma reforma de pasto, para esperar esse pasto crescer, para depois... Vence o período e não ganhou nada. E a gente também não pode esquecer das instituições privadas, né? Que as instituições privadas, querendo ou não, elas são agressivas, principalmente para o médio grande e para o grande, na rapidez, na agilidade, em aprovação. Então, assim, elas também atuam. Elas trabalham com algumas linhas de BNDES, algumas instituições privadas, e, assim, todas atuam. Então, assim, o mercado em si, ele é um mercado bem aberto, entendeu? Principalmente para o produtor que planta ele todo ano, basicamente, ele pega custeio, ele faz conta e compensa ele pegar o custeio, comprar insumos
do que talvez ele ir numa trade, fazer o pacote, onde que ele vai pegar produto que talvez ele não vai usar e tal, e ele fica amarrado. Mas temos os produtores que vai nas trade e faz pacote tranquilamente. Mas o produtor que já está organizado, que tem todo ano ele faz o custeio de plantio, seja de soja, de milho. Então esse custeio ele gira todo ano na instituição financeira. E o pecuarista também ele faz, tanto o custeio para a aquisição de bezerro ou bezerras, de 0 a 2 anos, ou o custeio de insumos mesmo, de manutenção de pastagem, de insumos, essas coisas. Então é um crédito que ele entra e sai todo ano, ele é anual. E aí os créditos de investimento, que são créditos mais longos, esses assim, já são créditos que você precisa planejar. E aí o pequeno, quando ele quer buscar esse crédito, ele tem alguma assessoria, não? Ou ele vai chegar no banco lá direto? Oh, me dá uma Ele grana. pode chegar no banco, mas tem assessoria, né? Na realidade, assim, Foda dele. na realidade o pequeno geralmente ele procura a Empaer devido à questão documental. A maioria das Empaer, ela faz o projeto técnico e dá essa assessoria. E tem aqueles produtores que não querem esperar o órgão Empaer, e ele já tem a DAP e ele tem um projetista, alguém que auxilia ele. E aí esse projetista é que vai ajudar ele a montar o projeto, definir, mas a negociação, a maioria das instituições, ela tem os seus gerentes de negócios que trabalham no agro. Então, se eu sou o senhor é um pecuarista, um lavoureiro, e vem em mim, eu sou gerente de uma conta do senhor no banco, o banco que seja ele qual for, ou cooperativas, ou instituição financeira, e aí o senhor vem me pedir um crédito, aí eu vou identificar o seu cadastro, como é que é o teu relacionamento com a instituição, se você está em dia, se você vê geralmente a instituição financeira consulta como é que está seu endividamento no sistema financeiro. E paga bem. Paga bem, se não tem atraso, está com cartão bimbado em algum lugar. Então, todas essas análises é feita, entendeu? E a partir daí, hoje, a grande maioria das instituições, e daí eu falo que as instituições, as cooperativas estão muito avançadas nisso, e as privadas, as públicas já não fazem tanto, pelo menos a que eu conheço, que eu conheço, é de visitar os produtores. Então, umas cooperativas, eu aqui como gerente, eu vou lá marcar uma visita para o senhor. Então, eu vou entender como é que é o negócio do senhor também. Porque assim, que nem eu falei no começo, o dinheiro mesmo ele sendo barato, ele vai ter que ser pago um dia, uma hora. E às vezes o produtor ele tá pedindo dinheiro para uma determinada situação e se você identificar, pode ser que não vai dar certo. Não vai dar certo. Ele pode usar para uma outra situação. Vou dar um exemplo de coisas recentes. Eu já visitei propriedade que o produtor queria dinheiro para comprar a vaca leiteira. E aí a gente foi entender a situação dele. No ano anterior ele tinha perdido 3 vacas por causa de seca e de comida. E continuava sem comida. Entendeu? E queria mais dinheiro para comprar vaca. Ou seja, na realidade, se a gente liberasse, se eu fosse fazer o projeto para liberar o crédito para ele, para comprar vaca, na realidade eu ia ajudar a fundar mais ele. Certo? Ele ia gastar para Aí a gente tratar. tem que fazer Aí entra, assim, o projetista, o técnico, para orientar, explicar a situação, entender. E daí também o gerente de negócio, o gerente que está visitando. Mas aí o banco fornece essa assessoria, não? O cara tem que... As cooperativas, que nem eu falei para você, as cooperativas de crédito, ela tem o gerente que vai até a propriedade e ajuda a identificar isso. Mas o técnico que está fazendo o projeto para ele também tem que identificar isso. A instituição privada também tem os gerentes de negócio que visita e vê como é que é. Apesar que a instituição privada pode fechar o olho e o negócio é liberar. Ainda mais tiver uma garantia forte. Mas as cooperativas em si, porque as cooperativas têm um diferencial. Visa mais a pessoa, né? O ser humano. Um todo, né? Visa mais... ela acaba muitas vezes, a gente fala assim... Deixando de vender o dinheiro para poder... Justamente, não afundar a pessoa. Então, assim... e já as instituições públicas, elas não conseguem... Elas não têm corpo para fazer... Aí elas confiam muito no projetista. E entendeu? O projetista, ela confia muito no que o projetista está relatando para ela. Não, é um cara bom, a pastagem está boa, ou a lavoura está em dia, ou isso, aquilo, é o que ele vai colocar no projeto. Entendeu? Então é nessa situação. Mas a gente está querendo ou não, independente se o projeto é bom ou não, nós estamos trabalhando com atividade que depende de clima, de questão externa. Entendeu? Então mesmo que você faça um bom projeto, a pessoa invista numa boa situação... Se der o intempérie... Risco é risco. Isso é risco. Ô, Márcio, falei pra você que 1 hora era pouco? Era mesmo. Gente, Agora, tá acabando. considerações finais, dona Ângela. Considerações finais. Gente, gostaram? E aí?
Manda aí pra gente aí o que vocês acharam. O Márcio é top, né? Tem muita coisa. Esse assunto é muito, muito, muito grande, abrangente. A gente for esmiuçar ele aí, a gente fica aqui, ó. Vai muito, sim. Vai muito, vai muito. Mas é isso aí, eu acho que espero que a gente possa ter ajudado, né? Sim, e pessoal serve aí. também, pra quem tá em casa, ver a dificuldade que é de chegar o bifão lá na casa. Justo. Não é tão fácil. É, exatamente. Não cai do céu, fião. Não cai do céu. Tá no... Não. E aí, Né? Exatamente. Ele dá as cutucadas, viu, gente? É assim mesmo. Não pode falar, mas pelo menos não Ele dá as cutucadas. Não é tão simples, né? Não é tão simples. Mas assim, Márcio, quero te agradecer de coração aí pela confiança, né? De estar aqui conosco, de falar um pouco do seu trabalho, um pouco do que você tá aí no dia a dia, do que você passa aí no dia a dia. E é isso, acho que o pessoal pode também te procurar, né? Se alguém tiver mais... Pode. Posso Querer passar saber meu mais? telefone? Claro. Claro. Deixa eu pegar meu telefone no cartão, que nem eu tô lembrando do meu telefone. Ó, meu telefone é o 66-99204-1146. Repete aí mais pertinho do Peraí. microfone. Repita dentro. Gente, Ó, ele vai tá pôr velho. É o óculos. É o óculos. Ó, é o óculos. Olha só, gente, meu telefone é o 66-99204-1146. E não esqueça que é Márcio, sempre bom. Sempre bom. É isso aí, gente. Obrigada. Obrigada, pessoal de casa aí que assistiu a gente, que acompanha a gente mais um dia. Fica gravado aí, compartilha o link pro pessoal assistir durante a semana. Semana que vem a gente tá aqui de volta. Nossa próxima convidada. A gente teve 2 homens, né? Semana passada. Um, agora o outro. Agora, semana que vem é uma mulher, uma moça. Linda, chiquetosa, maravilhosa, que ela vai contar pra gente. Depois eu conto. Segredo, tá? Depois eu conto o que ela vai contar pra gente. Acompanhe aí pra vocês saberem. E lá no nosso Instagram também tem um linkzinho pro YouTube. Assistam lá, ver os nossos videozinhos no YouTube. Tá bom? É isso? Sim, senhora. Pronto. É isso aí. Márcio, brigadão mais Muito uma obrigado, vez. Márcio. Deus abençoe você e sua família. Um beijão pra suas crianças. Você sua faz esposa. projeto também, não? Faço projeto também. Então a gente liga pro Márcio. Liga É pro isso. Márcio. Aí se você pegar muito dinheiro e não estiver sabendo bem o que você faz, Deixa eu falar empresta rapidinho. pouco. Deixa eu falar rapidinho. Não, Gostaram não. da nossa logo? Mudou a nossa logo, tá vendo? E a cor também? É o nosso filhão lindo que fez. Beijo pra ele. Sebastião, meu amor, meu filho maravilhoso, meu primogênito, ele que faz as nossas artes. Né? Manda um beijo pra ele. Beijo Ele bastante. faz arte. Ele Ele faz arte. Beijo pros Mas- nossos bebês que estão em casa também. Mas E a então- sogra que tá cuidando. Olha que massa. Mas então, Marcelo, obrigado mesmo pela sua presença. É que é tanto assunto que, como eu falei pra você, 1 hora fica pouco pra gente falar, porque às vezes a gente fala, mas tem que meio que decodificar, porque o pessoal que tá em casa talvez não tenha afinidade com os termos, não tenha afinidade, até entender, mas uma coisa legal de saber, o tanto que é difícil fazer comida. É bem mais fácil comer, gente. Vambora, ó. Vambora. Vai? Vambora. Tá quase Gente, na hora? Gente, Tchau. obrigado pela Obrigado. oportunidade. Tchau, Tchau, tchau. Binha. Obrigada, Alô, Binha. Binha! Alô! Obrigado Tchau, pela audiência, gente. muito obrigado pela Tchau. paciência.